2 Samuel 15, verso 7, diz assim a palavra de Deus. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra viva, verdadeira. Temos o privilégio hoje de ouvir sendo exposta mais uma vez. Em quantos lugares, ó Deus, os ouvidos estão surdos para a tua palavra? Em quantos lugares a tua palavra não pode ser proclamada? Mas hoje nós temos a graça de podê-la ouvir em alto e bom som aqui. Possamos valorizar a tua palavra. Possamos estar atentos à tua palavra. Não apenas como consumidores, mas como pessoas que estão desejosas de ouvir o que o Senhor quer nos dizer essa noite. E colocar isso no nosso coração e viver por isso. Nos abençoa o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui já assistiu o filme Os Vingadores? Levanta a mão aí, né? Será que tem alguém que não assistiu? Achei um ali, mas não vou dar o spoiler não, né? Bom, no filme Os Vingadores tem uma cena interessante, porque aparece um personagem que é o Loki. Ele é o irmão do Thor, né? Deus do trovão. E o Loki, ele se apresenta como um deus. Ele apresenta lá para a Terra, né? Como um deus. E ele exige que as pessoas se prostrem diante dele, o adorem, o sirvam. E aí, de repente, ele tem uma batalha com o Hulk, né? E aí o Hulk pega ele assim e taca ele no chão assim, de todo jeito, né? Quebra tudo, deixa ele lá só o pó. E aí vem uma frase que ficou famosa, né? Que o Hulk, quando faz isso com ele, diz assim: Deus fraco. Deus fraco. Irmãos, infelizmente, eu penso que muita gente está tratando Deus mais ou menos como o Hulk tratou o Loki, né? Como um Deus fraco. Não porque acreditam que Deus, o Deus verdadeiro, não seja o Todo-Poderoso. Não é nesse sentido, né? Não é que eles acham que vão poder fazer com Deus o que o Hulk fez com Loki. Mas é porque eles diminuem Deus no modo como eles se relacionam com Deus. Eles acabam tratando Deus como um Deus pequeno, como um Deus fraco. E a pergunta que fica para nós aqui é como você se relaciona com Deus, com o Deus verdadeiro? Deus na sua vida, no seu relacionamento com Ele é um Deus fraco? Ou Ele é o Deus verdadeiro e todo-poderoso? A verdade, o seu conceito de Deus, como você compreende Deus, vai afetar a maneira como você se relaciona com Ele. E a maneira como você se relaciona com Deus vai revelar qual é o seu conceito de Deus, como é que você pensa acerca de Deus. E hoje, a partir do nosso texto, eu quero apresentar para vocês aqui 2 conceitos de Deus. Um conceito pequeno sobre Deus e um conceito grande sobre Deus. Vamos dar uma olhadinha, primeiramente, no conceito pequeno de Deus, tá? Bom, algumas pessoas, ao invés de encararem Deus como Deus soberano, grandioso, Senhor de tudo e de todos, Senhor do universo, aquele que deve ser adorado, aquele de quem nós dependemos, aquele a quem nós entregamos tudo, algumas pessoas acabam tratando Deus como se ele fosse um mero servo nosso, como se ele existisse para nos satisfazer. Isso é transformar o Deus soberano num Deus pequeno. Algumas pessoas tratam Deus como se fosse uma espécie de acessório na sua vida. Deus não é o Senhor da sua vida, Ele é um acessório. Ele serve para alguns momentos. Então tem um momento lá, por exemplo, quando você vai dormir, né?
Como é que você dorme? Não precisa dar detalhes, não. Mas geralmente você pega lá uma roupa confortável e você não vai sair na rua, né, no seu dia a dia, você não vai trabalhar, você não vai passear com a mesma roupa que você usa para dormir. Essa roupa, esse pijama, né, ele é um acessório que você usa especificamente para aquele momento, para dormir. Pronto, algumas pessoas pegam assim, Deus é um acessório que eu uso, por exemplo, no domingo, que eu uso quando eu estou passando por uma dificuldade, que eu uso quando eu estou precisando de alguma coisa. Mas no resto do meu tempo, no resto dos meus dias, ele fica lá guardadinho, dentro do meu guarda-roupa, junto com o meu pijama. Para algumas pessoas, Deus ele é um mero amuleto. Para algumas pessoas, elas só lembram de Deus quando elas querem alguma coisa. Então Deus é como se fosse uma lâmpada mágica. Eu vou esfregar agora que eu estou precisando de alguma coisa, aí eu vou esfregar para Deus aparecer como um gênio ali e atender os meus desejos. Porque Deus existe e serve só para isso. Para atender os meus desejos. Para algumas pessoas, Deus só serve para presentear. Elas estão confundindo Deus com Papai Noel, né? Da cultura. Então Deus, ele existe para quê? Para de vez em quando ele aparecer na minha casa e deixar um presente para mim. Estou esperando a minha bênção, Senhor, né? Só espero na minha bênção. Inclusive vem para o culto para quê? Para ter um encontro com Deus, para adorar a Deus, para se dedicar a Deus, para viver para Deus, aprender de Deus. Não. Eu vim para o culto para receber a minha bênção. Em só receber a minha bênção, daqui a pouco eu vou me embora. Algumas pessoas lidam com Deus como se Deus fosse uma espécie de negociante dos tempos antigos. Quando dinheiro ainda não era assim a principal forma de negociação, né? Negociávamos através de trocas. Era o escambo. Então, algumas pessoas barganham com Deus. E elas acham assim, que se elas seguirem algumas regras, então elas obrigam Deus, elas manipulam Deus para que Deus então faça o que elas querem que Ele faça. E assim elas vão trocando com Deus. Ó Senhor, já fiz minha parte aí, já te dei isso daí, agora já comprei o teu favor, então agora é hora do Senhor fazer a sua parte aí. Quem está me devendo é o Senhor, que a minha parte eu já fiz. Algumas pessoas tratam Deus assim, irmãos. E nós vamos ver hoje aqui que Absalão, sobre quem nós temos falado, né? Filho de Davi, ele tem uma visão de Deus mais ou menos assim. Ele tem uma visão pequena de Deus. Olha comigo novamente o verso 7. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Pronto. Após 4 anos, se você tiver com a versão bíblica revista e corrigida, ela vai dizer depois de 40 anos. Uma diferença grande, né? De 4 para 40. Mas, de fato, esse é um texto difícil de a gente observar que se é 4 ou se é 40, mas não vai afetar muito no restante do que o texto realmente quer dizer. A questão é, nós vimos que Absalão, ele começou um trabalho de roubar o coração do povo, de fazer com que o povo desprezasse Davi e se voltasse para ele. Então, alguns entendem que ao final de 4 anos que ele estava trabalhando nisso, então ele chega para Davi e faz esse pedido aqui para ir a Hebrom, cumprir um voto que ele tinha feito ao Senhor. Outras pessoas entendem que aqui, depois de 40 anos, seria depois que Absalão completou 40 anos, então ele foi lá e fez isso. Mas, de fato, como eu falei, não vai afetar tanto o significado do texto, porque o importante para nós é o que ele vai fazer, tá? Mas, geralmente, as traduções vão trazer a ideia de 4 anos. Então, a ideia seria, por 4 anos, ele trabalhou duro aqui em sua campanha de conseguir manipular o povo e roubar o coração do povo para si. E ao final desse período, ele pede a autorização do rei para ir
a Hebrom. Por que ele quer ir para Hebrom? O texto também diz. Ele fala aqui que ele quer ir adorar o Senhor. Ele fez um voto ao Senhor e ele vai lá a Hebrom para cumprir esse voto ao Senhor. Ele vai lá para oferecer sacrifícios ao Senhor, participar da adoração ao Senhor. Então a gente olha para isso aqui e a gente pensa, né? Que homem crente, né? Como Absalão é piedoso. Um homem aqui que está tanta vontade de adorar a Deus que ele vai lá pedir ao seu pai, o rei, perdão, soluço. Deixa eu beber água aqui. Ele vai lá pedir ao seu pai para ir adorar o Senhor. A pergunta é, por que Hebrom? Por que ele não faz isso em Jerusalém, onde ele está? Irmãos, Hebrom é o lugar onde Absalão nasceu. Então ele pode, inclusive, usar isso como um motivo, né? Olha, eu nasci em Hebrom, eu estive por 3 anos exilado, né? Por 3 anos ele ficou refugiado lá em Jesur. E agora ele está de volta, trabalhou por esses 4 anos e ele quer ir lá de novo no lugar onde ele nasceu para cumprir o seu voto ao Senhor. Ele quer ir de novo lá como se fosse assim, agradecer a Deus, Senhor, obrigado por eu ter conseguido voltar para cá. Por 3 anos eu estive em outra terra sem saber se eu ia voltar para cá. Então, muito obrigado. Então, talvez o motivo dele de querer ir a Hebrom seja o fato de que ele nasceu em Hebrom. Hebrom também é o lugar onde Davi foi coroado como rei. E a gente sabe que Absalão ele tem aqui um desejo de assumir o trono. E nós vamos já ver aqui que ele tem alguns propósitos relacionados com o que ele vai fazer lá em Hebrom. Tá? Mas o fato é, ele quer ir a Hebrom. E a pergunta é, por que ele demorou 4 anos? Se ele tinha feito votos ao Senhor, de quando voltasse para Jerusalém, ele queria ir lá celebrar ao Senhor, por que ele demorou 4 anos para fazer isso? Talvez se a versão aqui, a ideia fosse de 40 anos, ele poderia dizer, não, porque 40 é um número significativo, então aos 40 anos eu quero estar em Hebrom, cumprindo esse voto ao Senhor. Mas foi 4 anos aqui, por que ele demora tanto para ir lá? Outra coisa interessante, o nome de Deus aqui ele é mencionado 3 vezes no texto. E a gente fica olhando e pensando novamente, que homem para falar em Deus, né? Que homem piedoso. Deus está aqui na boca de Absalão. Até aqui a gente não tinha visto Absalão falando em Deus, mas agora ele gastou tudo que ele tinha, né? De vocabulário acerca de Deus. Nesse momento aqui. É alguém que cumpre o que promete ao Senhor. É um homem piedoso, quer cumprir seus votos. O interessante é que durante esse tempo, esse Absalão aqui, mostrando esse coração tão piedoso, quero ir, cumprir meus votos ao Senhor, adorar o Senhor em Hebrom. É o mesmo Absalão que está vivendo no pecado. É o mesmo Absalão que está tramando contra o próprio pai. É o mesmo Absalão que tem usado estratégias de mentira, de manipulação, estratégias pecaminosas, que agora aparece aqui preocupado com o Senhor, com o culto ao Senhor, em adorar o Senhor, em cumprir votos ao Senhor. Tem alguma coisa estranha com esse Absalão, não tem não? Vamos dar uma olhadinha aqui no verso 8. Ele diz, quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto, se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Então ele explica aqui que esse voto que ele fez foi exatamente naquele momento que ele estava refugiado lá em Jesur. Ele dá uma justificativa para Davi do porquê ele tem que ir para Hebrom. Ele está muito feliz porque o Senhor permitiu a ele voltar a Jerusalém. E agora ele tem que ir a Hebrom, cumprir esse voto. Ele tinha tanta saudade de Jerusalém, saudade do povo, né? Que ele fez até esse voto, saudade de casa.
Porque ele fez esse voto ao Senhor. E agora ele tem que ir cumprir esse voto. Na cabeça de Absalão, pode parecer que o fato de ter dado certo ele voltar para Jerusalém significa uma confirmação do favor divino, de que Deus está do lado dele. Olha, eu pedi para o Senhor para voltar, e se eu voltasse, eu ia lá, fiz um voto, né? Eu ia lá oferecer sacrifício lá em Hebron. E eu voltei. Então significa o quê? Deus está do meu lado. Se Deus está me trazendo de volta, Ele só pode estar do meu lado. Mesmo mergulhado no pecado, ele acha que Deus está do seu lado? Que a bênção e o favor de Deus está se movendo sobre a vida dele? Meus irmãos, Deus não está comprometido em abençoar o pecado. Você quer viver no pecado? Deus pode ter misericórdia da sua vida. E se Ele tiver misericórdia da sua vida, vai ser te arrancando de lá. Ou te disciplinando enquanto você estiver lá, para que você acorde, desperte, que você precisa fugir dessa circunstância. Mas não espere que você vai trilhar planos pecaminosos contra o Senhor, que você vai quebrar a lei de Deus, passar por cima da vontade dEle, e que Ele vai estar lá, pronto para te abençoar. Que Ele vai estar cuidando de tudo para te abençoar. Deus perdoou Davi. Diante do pecado grandioso de Davi, Deus perdoou Davi. Mas Ele perdoou Davi porque Davi se arrependeu genuinamente. Quando foi confrontado por Natã, no mesmo instante, ele reconheceu. Ele não ficou dando desculpas, ele não ficou dando justificativas. Ele não ficou, não, Senhor, mas veja bem, é porque aconteceu. Não, ele se prostrou diante do Senhor. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos. E ele clama. Mas limpa-me, Senhor, lava-me, Senhor. Lava-me com hisopo e ficarei mais alvo do que a neve. Não retires de mim o teu espírito. Davi clama ao Senhor como um arrependido, genuíno, e por isso ele encontra misericórdia. Quebrantado, ele se encontra com a graça de Deus, o perdão do Senhor. Mas Absalão, até aqui, só justificou os seus pecados. A maneira pecaminosa com a qual ele tem agido. Nós não vimos em nenhum momento Absalão confessando pecados ao Senhor. Demonstrando um coração arrependido, não. Ele está pronto para passar por cima de tudo para conquistar o que ele queria. Quando Joabe não deu ouvidos a ele, ele foi lá e mandou queimar o negócio de Joabe. A plantação de Joabe. Mas ele acha que Deus está do seu lado. Simplesmente porque algumas coisas saíram como ele queria. Olha, eu queria isso e deu certo. Isso é prova, evidência de que Deus está do meu lado me abençoando. Lê do engano. Olha comigo o verso 9. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Davi autoriza o pedido de Absalão. Ele declara paz, vá em paz. Absalão, ele precisava dessa bênção de Davi, provavelmente, para desviar qualquer suspeita sobre essa ausência dele, a saída dele a Hebrom. Como eu falei para vocês, ele tinha planos lá em Hebrom. Esses planos daqui a pouco eles vão aparecer para nós. E o fato de ele ir com a bênção do rei desviaria suspeitas sobre os planos dele em Hebrom. Agora, Davi declara paz. Vá em paz. Shalom.
a paz de Deus, a harmonia do Senhor. Ele declara paz para um homem que está planejando guerra contra o seu trono. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Algo interessante. O nome de Absalão, eu já disse isso em algumas mensagens anteriores aí, significa... Absalão vem de duas palavras. Abi, que é meu pai, e Shalom, que é paz. Meu pai é paz, ou a paz do meu pai. E Absalão está preparando entrar em guerra contra o pai dele. Absalão é uma contradição de si mesmo. Bom, uma coisa interessante, irmãos. Esse encontro de Davi com Absalão, essas palavras proferidas por Davi para Absalão, são as últimas palavras trocadas entre eles. Daqui até o final da história de Absalão e da história de Davi, eles não se encontrarão mais. Eles não trocarão mais palavras pessoalmente. Esse foi o último encontro. E nenhum dos dois estava consciente disso. A verdade é que nós nunca sabemos quando será a última vez que nós vamos fazer muitas coisas, não é? Alguém já disse isso. Nós não nos lembramos, por exemplo, ou naquele momento nós não percebemos, né? Qual foi a última vez que nós brincamos como crianças? Você lembra aí, né? Naquela vez foi a última vez que eu sentei para brincar com meus bonecos, com os meus carrinhos, né? Se a gente soubesse que tinha sido a última vez, né? Nós não nos lembramos. Nós não sabemos qual será a última vez que nós conversaremos com alguém, com pessoas amadas, queridas. A última vez que daremos um abraço. A última vez que realizaremos alguma coisa. Se Davi soubesse que ele estava aqui com seu filho pela última vez, que ele estava tendo a oportunidade de conversar com seu filho pela última vez, será que ele teria feito alguma coisa diferente? Será que talvez Davi pudesse ter buscado nesse momento, sabendo que era a última chance, buscado reconciliação verdadeira com Absalão, seu filho? A gente sabe que eles fizeram uma reconciliação pela metade. Não foi verdadeira, genuína. Será que se ele soubesse que era a última vez, ele teria feito diferente? Nos ensina, irmãos, a aproveitarmos cada momento. Cada momento, porque não sabemos se será a última vez. Agora, a palavra de Deus também nos ensina que nós não precisamos nos desesperar. Porque vai chegar um momento que será a última vez que nós faremos muitas coisas aqui nessa terra. Vai chegar um momento que vai ser a última vez que nós vamos respirar aqui nessa terra. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que não vai ser a última vez de fato. Há um dia prometido para o seu povo, em que nós desfrutaremos vida eterna, vida em plenitude, vida que não se esgota. Por isso nós podemos viver aqui, aproveitando cada oportunidade como se fosse a última, mas sem desespero de pensar que foi a última, porque para nós a vida eterna prometida. Bom, olha comigo o verso 10. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Pronto. Esse é o verdadeiro plano. Ele vai para Hebrom se distanciar de Davi, porque ele tramou uma conspiração aqui. Ele vai tomar o trono de Davi. Ele manda aqui os seus encarregados para cada cidade. Eles têm uma missão. Certamente já existem ali pessoas esperando por eles.
E ali, quando chegar a hora certa, o momento certo determinado por Absalão, todos eles vão tocar a trombeta e vão gritar, junto com os conspiradores: Absalão é rei. Absalão é rei. E assim, como eles estarão em todas as tribos, não haverá nenhuma que ficará de fora, todas apoiarão o reinado de Absalão no lugar de Davi. Esse é o plano, essa é a trama. Absalão conta aqui com o efeito manada. Ele não certamente tinha conversado com cada pessoa, cada habitante de cada tribo, e tinha a certeza de que todos apoiariam ele. Mas ele sabia que quando aquelas pessoas vissem um grupo, uma multidão, proclamando ele como rei, elas simplesmente seguiriam a manada. Elas simplesmente seguiriam os outros e elas concordariam que Absalão de fato agora é rei. Esse é o plano dele aqui. Olha o verso 11. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Pergunta aqui é, por que Absalão levou 200 homens de Jerusalém que não sabiam de nada? Qual era a intenção de Absalão? Esses 200 homens aqui, irmãos, não eram quaisquer homens. Eram homens da corte. Eram homens da nobreza, eram homens de confiança de Davi. Se eles soubessem do que Absalão estava tramando, eles certamente não apoiariam Absalão. Eles vão ser aqui surpreendidos. Eram homens importantes para Davi. Então por que Absalão leva esses 200 homens? Primeiro, porque quando as trombetas fossem tocadas e todo mundo proclamasse Absalão é rei, e em Jerusalém chegasse a notícia, olha, e sabe aqueles 200 homens importantes do reino estão todos lá com Absalão. O que as pessoas entenderiam com isso? Que aqueles homens sabiam e que aqueles homens estavam apoiando Absalão. Absalão contava também com o fato, com o mesmo efeito manada que eu falei aqui para vocês. Ele contava que quando aqueles homens vissem as multidões aclamando Absalão como rei, o que eles fariam? Eles iam se levantar contra? Eles iam lutar contra? Eles ficariam calados. Eles se acovardariam. E ficar calados era mais importante para Absalão do que necessariamente um apoio deles, um apoio aberto. Se eles simplesmente se calassem, isso era suficiente para que Absalão alcançasse os seus objetivos. Meus irmãos, há uma frase muito famosa de que para que o mal triunfe, basta apenas o silêncio dos bons. Basta apenas que nós nos calemos e não façamos nada. Se a gente se calar, se a gente não protestar, se a gente não se levantar, é suficiente para que o mal triunfe. Aqui Absalão colocando isso em prática. Na nossa missão, se nós nos calarmos diante do mal, diante do pecado, o pecado não será tratado. Se nós nos calarmos diante do pecado, pessoas não serão alertadas e continuarão caminhando em direção à sua destruição. Se nós ficarmos calados na nossa interação que temos com pessoas que não conhecem a Cristo, essas pessoas não serão salvas. Elas não serão alcançadas. O mal vai triunfar se nós simplesmente ficarmos calados. Calados. É por isso que o Senhor Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Fala. Se você sabe, procura, fala, trata, para que o mal não triunfe. É por isso que o Senhor Jesus diz,
Ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Se alguém vier me perguntar sobre a minha fé, eu falo. Vão lá, proclamem, porque se você ficar calado, o mal vai triunfar, o pecado vai triunfar. Bom, chegamos no verso 12. O texto diz: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Absalão, então, agora vai oferecer os seus sacrifícios. Enquanto a trama está prestes a acontecer, quando as trombetas vão soar, Absalão vai lá oferecer os seus sacrifícios. Ele vai cumprir os seus votos. Que homem piedoso. Que homem temente a Deus. Está prestes a acontecer tudo isso e o coração dele está onde? Preciso cumprir meus votos ao Senhor. Preciso adorar ao Senhor. Irmãos, eu acredito que Absalão aqui talvez esteja se fazendo de desentendido. Ele está usando Deus e o culto a Deus como uma desculpa para ele se fazer de desentendido. Como assim, pastor? Talvez ele queira dar a entender o seguinte: eu vim aqui só cumprir meus votos. Eu vim só adorar o Senhor. Não sabia que isso aconteceria. Mas de repente o povo me viu e o povo espontaneamente se juntou, me cercou, me botou nos braços, me levantou para cima. Absalão rei, precisamos de você, Absalão, você que é o rei que a gente precisa. Eu não sabia de nada. Estava inocente lá adorando o Senhor. É interessante que, por outro lado, como eu já falei para vocês, essa atitude também de Absalão, nós já vimos ele manipulando as pessoas. Nós já vimos como ele ficava lá no caminho para Jerusalém, mostrando uma imagem impressionante, impotente, de alguém importante. E quando as pessoas vinham para conversar com Davi e apresentar suas causas a Davi, ele chegava para as pessoas e dizia assim: você tem razão, a sua causa realmente é justa. Mas que pena que não tem ninguém para ouvir a sua causa lá. Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa por você. Ah, se eu fosse juiz. E aí as pessoas, quando elas iam abraçar Absalão, ou melhor, corrigindo, quando as pessoas iam se curvar diante dele, se prostrar diante dele, ele, não faça isso, venha cá, abraçava, beijava. Você é meu amigo, né? Que aí não faça isso, você é meu amigo, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você demais. Nós já vimos Absalão manipulando as pessoas, mas agora aqui Absalão, ele está querendo manipular o próprio Deus. Ele acha que mesmo com essa trama toda, ele ir lá e oferecer os sacrifícios lá vai fazer com que Deus abençoe seus planos. Ele acha que Deus pode ser comprado. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem tramado planos pecaminosos, e esses planos, eles dão certo, como é que você vai avaliar esse plano? Você vai achar que é a bênção de Deus? Eu tenho uma notícia para você. É juízo de Deus. A pessoa planejou, por exemplo, trair o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Vou trair. Aí ela tramou a trama todinha, ó. O plano todinho, os detalhes. E deu certo. Você acha que é a bênção de Deus isso aí? É juízo de Deus. Deus está te entregando a você mesmo.
E se não vier disciplina sobre você, você deveria se desesperar. Porque Deus não está tratando você como filho. Quando os nossos planos pecaminosos são bem-sucedidos e nós não sofremos consequências, é o juízo de Deus, permitindo que a gente permaneça lá, no caminho da destruição, esperando apenas o dia do juízo ser consumado de vez. Bom, Absalão tem seus planos. E ele acha que independente se os planos dele vão passar por cima da vontade de Deus, ele acha que Deus existe apenas para apoiá-lo. Para ele é Deus que deve se submeter aos planos dele, e não ele aos planos de Deus. Absalão tem uma visão pequena sobre Deus. Ele tem um conceito pequeno sobre Deus. E ele manda chamar Aitofel. Quem era Aitofel? Um conselheiro respeitadíssimo de Davi. Nós ainda vamos olhar mais para frente que os conselhos de Aitofel eram extremamente valorizados. Ele era um homem extremamente sagaz. E ele manda chamar Aitofel. Por que ele manda chamar Aitofel? Primeiro, quando as pessoas soubessem que até Aitofel estava lá com ele, o que as pessoas diriam? Ah, não tem alternativa não. Realmente, nós temos que seguir Absalão. E vocês viram que a chegada de Aitofel, a informação acerca de que Aitofel estava com Absalão, qual foi a consequência? Ela fez com que crescesse o número dos apoiadores. Não foi assim? Finalzinho do verso 12. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Aitofel era extremamente influente. Agora talvez você se pergunte, mas por que Absalão sabia que Aitofel apoiaria o seu plano? Além de ser conselheiro de Davi, tem um outro detalhe sobre Aitofel. Sabe de quem que Aitofel era avô? De uma mulher chamada Batseba. Aitofel era pai de um dos sogros de Davi. E vocês lembram do que Davi fez com Batseba e com o marido de Batseba? Será que há alguma possibilidade de que a amargura tenha se instalado no coração de Aitofel? Talvez Absalão percebeu que Aitofel tinha uma razão para ficar do seu lado. E que quando ele percebesse todo o apoio que Absalão tinha, não seria difícil para ele fazer uma escolha e mudar de lado. E ficar do seu lado contra Davi. Irmãos, isso machucou muito Davi. Davi, ele escreve, por exemplo, o Salmo 41 sobre esse período. E no verso 9, muitos intérpretes têm entendido que isso que ele fala aqui é relacionado a Aitofel. Ele diz assim: perdão, abri foi em Jó. Salmo 41. Verso 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Aitofel, conselheiro de Davi, era alguém muito próximo de Davi. E alguém que nesse momento se volta contra Davi. Em cada detalhe aqui, irmãos, Absalão conseguiu fazer o seu apoio aumentar, o seu plano ser realizado. Ele foi astuto e trabalhou muito bem para isso.
Na sua cabeça agora até Deus estava do seu lado e ninguém poderia pará-lo. Eis a postura de um mero religioso. Eis a postura de alguém que negligencia o mais fundamental, que é um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Achando que o relacionamento com Deus envolve apenas votos, cumprir regras, oferecer alguma coisa e comprar o favor de Deus. Eis Absalão. Algumas pessoas são assim. Algumas pessoas acham que se fizerem o sinal da cruz, está tudo resolvido, não é? Eu já ouvi a história de gente que antes de roubar, fazia o sinal da cruz, ó. Sair de casa hoje, eu vou roubar, vai ser meio perigoso, pode ser que alguém revide, né? Então, ó, passa a carteira, né? Algumas pessoas acham que se simplesmente vierem ao culto no domingo, cumpri a minha responsabilidade espiritual. Vim no culto no domingo, então Deus vai me abençoar no restante da semana. Eu já fiz a minha parte, agora é contigo aí, hein, Deus? Algumas pessoas acham que se derem uma oferta, estão comprando o favor de Deus. Senhor, domingo eu fui lá e o senhor viu qual foi a oferta que eu dei? Eu dei aquela oferta lá. Então agora, se vira aí, Senhor, porque eu estou precisando. Eu já falei para vocês, eu sei que eu lembrei desse fato na convivência, na confraternização do Ministério de Louvor, né? Mas eu já falei também aqui na igreja de uma pessoa, um colega do seminário me contou isso na época de seminário. Isso aconteceu na igreja dele. Uma pessoa que foi orar. E na hora da oração, a pessoa estava passando por dificuldades, por lutas, por provações. E a pessoa orou assim para Deus, ó. Senhor, não deixa eu me arrepender de eu ter te seguido. Estou quase, porque eu não estou vendo o Senhor fazendo o que eu estou precisando. Isso é uma visão pequena de Deus. É uma visão onde você barganha com Ele. Você troca com Ele. E ele é obrigado a fazer tua vontade. Isso é a visão daquele pessoal que diz assim, determine, decrete, coloque Deus na parede. Isso é uma arrogância, uma tolice. É uma evidência de alguém que nunca conheceu o Deus verdadeiro. Que não se relaciona com Deus verdadeiro, se relaciona com Deus fraco. Um Deus que você pode botar na parede. Um Deus com quem você pode fazer trocas. Um Deus que você pode manipular. Pessoas que levam uma vida supersticiosa. Achando que é alguma coisa que ela faz ou deixa de fazer, que vai comprar a bênção de Deus ou não. Me acordo todo dia 3 horas da manhã para rezar o terço da madrugada. Aí fica lá, ó, passando bolinha após bolinha e repetindo. A Maria cheia de... né? Bom, 10. Agora o Pai Nosso. Aí continua. Achando que com isso vai comprar o favor de Deus. Está fazendo algo que Deus nunca mandou fazer. Que não encontra lugar na palavra de Deus. Tem um versículo. Pelo contrário, tem versículo proibindo esse tipo de prática. Mas a pessoa está achando, porque o Deus dela é outro Deus, não é o Deus da Bíblia. É um Deus pequeno, que está lá na caixinha dela, que ela pode manipular, simplesmente indo passando as continhas do rosário e repetindo palavras. Mera superstição, que não tem nada a ver com relacionamento real e verdadeiro com Deus. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por amor. Que nós encontremos prazer nele.
Desejemos a Ele. Senhor, eu quero te conhecer mais. Quem tu és? Como é que eu posso saber qual é a tua vontade, o que te agrada? Porque não é que eu quero comprar o teu favor. É porque eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, e por isso eu preciso saber qual é essa vontade. E você vai encontrar essa vontade aqui, na palavra dele que ele revelou. Relacionamento genuíno com Deus envolve uma vida de arrependimento contínuo. Arrependimento genuíno. Onde você vai para os pés do Senhor, não para tentar manipular Ele, mas para dizer: Senhor, não fui eu que te aceitei. E porque eu te aceitei agora, o Senhor está obrigado a fazer o que eu quero. Porque senão pode ser que eu me arrependa. Estou quase me arrependendo, viu? Se o Senhor não fizer o que eu quero. É alguém que vai para os pés do Senhor e diz: Senhor, eu entendi que foi o Senhor que me aceitou. Eu estava mergulhado num lamaçal de pecado e o Senhor foi lá e me arrancou de lá. E eu quero, Senhor, agora viver a vida que te agrada. Me ajuda, Senhor, a dar as costas para o meu pecado. Me ajuda a vencer essa tentação maligna que quer me afastar de Ti. Da Tua vontade preciosa para mim. Relacionamento genuíno que é pautado na fé. Onde eu me entregue e eu confio. Senhor, eu não sei, mas se é a Tua vontade, eu descanso, eu confio. Porque eu sei que o Senhor tem sempre o que é melhor. Eu posso não entender por que está acontecendo, por que o Senhor quer que eu passe por isso. Mas eu vou passar, sustentado pela Tua mão, pela fé, porque eu sei quem Tu és, porque eu confio em Ti. Absalão tem uma visão pequena de Deus. A gente chega agora no nosso segundo conceito, que é um conceito grande de Deus. Nós vamos ver outra figura, que tem uma visão completamente diferente da visão de Absalão, que tem uma visão grande de Deus. Bom, alguém que tem uma visão grande sobre Deus, recebe Deus como Ele se revelou a nós. Uma visão que tem um conceito elevado de Deus, ela se relaciona com um Deus verdadeiro, e não com um ídolo que eu fabriquei. E não com um Deus que eu construí segundo a minha própria vontade, que eu modelei conforme a minha vontade. Não. Eu fui para a palavra desse Deus, eu vi quem Ele era. E mesmo sem entender um monte de coisa, eu aceitei, eu me submeti, porque eu estava diante do Deus verdadeiro. Hoje em dia, muitas pessoas inventam um Deus para si. Muita gente que está dentro de igreja que se diz evangélica. Vai para a palavra de Deus, onde Deus se revelou, só que vai cheia de conceitos do Deus que ela mesma criou. E aí chega na palavra e diz assim: não, essa parte não pode ser assim, não. Essa parte aqui a gente tem que atualizar na Bíblia. Essa parte aqui, ela valia lá para o 1º século, mas para nós aqui é diferente. Por quê? Porque o Deus que eu inventei não está encaixando nessa parte aqui. Então quem é que tem que mudar? O Deus que eu inventei? Não. A palavra revelada que Ele me deu. Ela é que tem que mudar para se encaixar ao que eu quero, ao que eu acho, ao que eu penso. Meus irmãos, tem um missionário, já morreu, né? Chamado John Patton. Ele foi pregar o evangelho para um conjunto de ilhas habitada por canibais. Tarefa muito fácil, né? E quando ele estava ali se preparando, apresentando o projeto dele para ir para lá, um senhor na igreja dele,
se levantou e disse assim: você está ficando louco! Você vai ser devorado pelos canibais! Não faça isso! E já tinha ido uns 2 missionários antes dele que tinham sido devorados por canibais. E o John Patton disse o seguinte: olha, eu e o senhor, nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós vamos ser devorados pelos vermes. Para mim, morrer e ser devorado por vermes, ou morrer e ser devorado por canibais, dá no mesmo. O que importa é que eu esteja fazendo a vontade do meu Deus. John Patton sabia que havia um lugar onde Deus não era adorado, onde os louvores não eram cantados. Havia um lugar onde pessoas estavam morrendo sem um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro. E ele tinha uma convicção: o Deus dele era o Deus soberano da palavra, que governava tudo e todos. O Deus a quem ele podia se submeter e confiar e obedecer, mesmo com o risco para a própria vida, mesmo sem aparentemente ganhar nada, a não ser uma morte pela boca de canibais. Mas a convicção de John Patton era: enquanto Deus me quiser vivo, eu estarei vivo. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode abalar a decisão do Deus soberano. Então o que me importa? Fazer a vontade dele. O resto, ele vai prover. É isso que ele fez. E ele foi e não morreu devorado por canibais. Algumas vezes quase, né? Mas não morreu. Ele morreu de velhice. John Patton. Muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas naquelas ilhas. Graças ao ministério de John Patton. Esse Deus, eu sei que eu posso confiar nele. Porque ele é soberano, ele é grandioso, terrível em poder, diz a palavra. Mas ao mesmo tempo, ele é bom, ele é amoroso, ele se tornou o meu pai, ele ouve, ele cuida de mim. O que ele quer para mim é sempre o melhor, por mais difícil que possa parecer. Eu gosto muito do que o C.S. Lewis ele diz lá nas Crônicas de Nárnia. Há um momento que ele diz, né, que Aslan, que é uma figura ali para Cristo, para esse Deus verdadeiro, ele diz assim: Aslan é um leão que não pode ser domesticado. Ele não é um leão domesticado. Esse Deus não pode ser manipulado, ele não pode ser colocado dentro de uma jaula. Ele não pode ser pressionado a fazer o que eu quero, porque ele é um leão poderoso, ameaçador, indomável, não domesticado. E ele continua dizendo: mas acontece que ele é bom. Ele é esse leão que não pode ser domesticado, mas acontece que esse leão tão poderoso, grandioso, ameaçador, é bom. É bom. É isso. Esse Deus, ele inspira em nós temor, reverência. Eu sei diante de quem eu estou e por isso eu tremo. Soberano de toda a terra. Mas ele também inspira amor, desejo, confiança. Eu posso me aproximar dele, porque ele já mostrou o seu amor. E essa visão exaltada de Deus, grandiosa de Deus, ela aparece para nós aqui no relacionamento de Davi com Deus. Olha o verso 13. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Esse é o momento em que agora a história chega em Jerusalém.
Davi é informado dessa conspiração. Há um resumo aqui. O resumo é: todas as tribos se voltaram para Absalão. Estão com Absalão. Colocaram Absalão como novo rei. Ele tem apoio suficiente. Lembre, Davi estava ficando velho, meus irmãos. Davi já tinha mostrado alguns pecados que minaram a sua credibilidade no coração de muitos. Davi, em muitos casos, não conseguiu exercer justiça dentro da própria casa. Lembrem, próprio Joabe, quando matou Abner, e Davi não o disciplinou como deveria. O caso de Aminon, filho de Davi, que violentou a sua filha e Davi não fez nada. Ficou apenas irado, mas não fez nada. E agora o próprio caso de Absalão, que matou o irmão e Davi também não agiu como deveria. Olha o verso 14. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Davi, ele percebe agora o poder destrutivo que Absalão tem nas mãos. Ele sabe no que Absalão se tornou. Ele sabe que um ataque de todas as tribos a Jerusalém não poderia ser freado. Eles passariam por cima de tudo e muito sangue seria derramado. Davi fala da sua vida, da vida dos conselheiros, mas ele pensa na cidade. Eles vão destruir essa cidade, eles vão matar o povo dessa cidade. Então Davi decide fugir para evitar o pior. É interessante, Davi não tenta barganhar com Deus nesse momento. Davi não pergunta: descobre lá, quantos sacrifícios foram oferecidos por Absalão? Eu vou oferecer o dobro para Deus ficar do meu lado. Eu vou tentar manipular Deus aqui. Eu vou dar o meu jeito. Quando Davi se arrependeu do pecado dele, e ele escreveu o Salmo 51, ele disse o quê? Se sacrifício, se holocaustos fosse suficiente para ti, Senhor, eu daria para o Senhor. Mas eu sei o que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito. É esse que o Senhor não desprezará. Então Davi não tenta manipular Deus, comprar o favor de Deus. Olha o verso 15. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. Davi descobre aqui que ele tem homens leais do lado dele. Em outras palavras, o que é que eles estão dizendo aqui? Nós estamos prontos para fugir contigo, ó rei, mas nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor decidir. Se for para a gente ficar, lutar e morrer, nós estamos dispostos também. Então Davi ainda tem homens leais com ele. Olha o verso 16. O rei partiu, seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Aqui, só um detalhe. Davi, ele foge com toda a família. A gente descobre agora aqui que ele tinha ainda 10 concubinas. Eram servas de Davi, mas essas servas elas também tinham um relacionamento quase como que de esposa também, mas esposa de segunda classe, informal. Então isso nos mostra que, de fato, ao longo da sua trajetória, Davi ele foi muito capturado por esse pecado relacionado a mulheres, né? Ele aumentou as suas esposas e, se isso não bastasse, ele tinha também as suas concubinas. Mas ele deixa essas 10 concubinas para trás e o que o texto nos relata apenas é que é para que elas cuidem do palácio. Nós não temos detalhes do que elas fariam ali, mas Davi entendeu que era importante. Elas tinham algo importante a fazer ali. E Davi também entendia, certamente, que elas não sofreriam risco, porque, caso contrário, ele teria levado, juntamente com os oficiais dele e todos os outros que ele está levando agora. Okay? Então, ele deixa essas mulheres ali, confiando nisso. Mas por que o autor destaca isso para nós? Que Davi deixou essas concubinas? Porque ele quer lembrar para nós uma coisa, que tudo que está acontecendo aqui tem a ver ainda com o pecado de Davi. E isso aqui ainda é consequência daqueles pecados de Davi, que envolveram essas muitas mulheres, mas especialmente envolveu Batseba e envolveu Urias. Okay? E por quê?
Quando Natã confrontou Davi, vocês lembram uma das consequências que Natã disse que aconteceria com Davi? Está lá no capítulo 12, versos de 11 a 12. Eu vou ler aqui para vocês, rapidinho. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E essas concubinas que ficam para trás, sem que Davi possa imaginar, serão um cumprimento dessa palavra de juízo aqui de Natã. Nós ainda olharemos mais adiante, tá? Bom, olha os versos 17 e 18. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Pronto. Interessante, todos esses soldados aqui descritos, eles são estrangeiros. Inclusive, ele menciona aqui a cidade de Gate, que era uma cidade filisteia. Então, tem filisteus aqui, junto com Davi. E qual é o propósito aqui? O autor está mostrando para nós, irmãos, que nesse momento aqui, estrangeiros, gentios, gente que não era do povo de Deus de Israel, estavam se tornando mais leais a Davi do que os israelitas, do que as tribos e do que o próprio filho do rei. Eu penso que aqui, meus irmãos, o Senhor já está antecipando para nós um vislumbre do que Ele ia fazer lá na frente no seu plano de redenção. Ele está mostrando aqui como pessoas que não eram participantes do povo de Deus se uniriam ao verdadeiro Israel de Deus, ao verdadeiro Rei do universo, e se tornariam leais, mais leais até do que aqueles que por nascimento faziam parte desse povo. Jesus, no Evangelho de João, ele é descrito como aquele que veio para os seus. Ele veio para Israel, mas os seus não o receberam. E é dito, mas a todos quantos o receberam. Isso envolvia quem? Judeus e gentios, porque tiveram alguns. Os discípulos eram judeus, por exemplo, e gentios. Todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pela fé, nós que não nascemos com sangue de Abraão nas veias, nos tornamos filhos de Deus, povo de Deus. Olha os versos de 19 a 22. Ele diz assim: o rei disse então a Itai, de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Aqui é mais uma demonstração de lealdade de alguém que era um estrangeiro, que estava, inclusive, há pouco tempo na cidade, Davi falou. A linguagem usada por Itai para falar com Davi é uma linguagem de aliança. Às vezes não aparece na nossa tradução, não fica claro, mas ele usa a palavra hesed, que é a palavra, às vezes, traduzida como amor leal, que fala de uma aliança. Ele usa uma outra palavra usada em contexto de aliança, que é a palavra emet. Então, tudo isso demonstram essa aliança, mas Itai demonstra também uma grande fé.
Ele diz, eu estou do lado do Senhor e do rei que o Senhor apontou. Eu juro pelo Senhor que eu estou pronto a viver e morrer pelo rei. Um estrangeiro, dando essa demonstração tão grandiosa de lealdade, de aliança. É interessante que Davi tenta persuadir ele, diz assim, fique com o novo rei. Mas Itai continua repetindo que o rei é Davi. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou obedecendo a sua ordem. O senhor quer que eu fique com o rei? Pois eu estou ficando com o rei. Eu estou ficando do lado do rei. O rei verdadeiro, Davi, aqui. Algo interessante, irmãos. Enquanto Absalão, tudo que ele fez foi usar o povo, manipular o povo para os seus próprios benefícios, Davi aqui está fugindo para poupar o povo de Jerusalém. E Davi aqui está tentando poupar até mesmo esses estrangeiros que estavam querendo acompanhá-lo. Esses estrangeiros que faziam parte da guarda pessoal de Davi. Davi, ele está pronto a se sacrificar, a perder, inclusive, pelo bem do povo a quem Deus o confiou, o cuidado. Isso é uma lição para nós. Um verdadeiro líder chamado por Deus e levantado por Deus, ele não pode pensar só no seu próprio benefício. Ele não pode pensar apenas em como usar as coisas de Deus, o povo de Deus, os recursos de Deus, para o seu próprio benefício. Ele tem uma responsabilidade. Ele foi levantado, mas foi levantado para liderar como um servo de todos. É essa a função do líder dentro do reino de Deus. Não é ser servido. Jesus não veio para ser servido e ele é o mestre. É servirmos com os dons que ele nos deu. Olha o verso 23. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. O texto mostra Davi aqui e o povo em profundo lamento. Mostra como Davi era amado em Jerusalém ainda, apesar dos esforços de Absalão. Há aqui uma espécie de cortejo real acompanhando o rei em direção ao deserto. É como a imagem de um novo êxodo, quando o povo de Deus foi perseguido por Faraó em direção ao deserto. Aqui está Davi indo para o deserto, perseguido pelo seu próprio filho. O Salmo 63 que nós lemos hoje, até cantamos sobre ele, né? É um salmo, se não me falha a memória, que mostra Davi no deserto de Judá. É desse momento que ele vai experimentar ali no deserto, onde ele vai precisar continuar confiando e dependendo do Senhor. Olha os versos de 24 a 26. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Há alguns detalhes aqui que fazem com que alguns estudiosos entendam que essa pausa também foi uma pausa para adoração. E aí há aqui a menção da arca, dos sacerdotes, dos levitas. Mas há algumas coisas interessantes aqui. Davi ele demonstra uma atitude completamente diferente de Salomão, ou de Absalão, perdão, na sua visão, no seu conceito com relação a Deus. Davi ele não trata a arca como amuleto. Vocês lembram daquela batalha lá em Afec, que o povo usou a arca como se fosse um amuleto? Lá em 1 Samuel 4, né, se não me engano. Aqui Davi não trata a arca como um amuleto. Tem que ter a arca aqui no nosso meio para que as coisas deem certo. Davi não acha que a simples presença da arca ela vai manipular Deus em seu favor. Não. Ele não tenta também aqui
submeter Deus aos seus próprios planos. Eu vou manipular Deus para que Deus fique do meu lado e faça o que eu quero. Se o Senhor quiser, eu verei de novo. E o Salmo 63 mostra esse anseio de Davi por ver de novo a arca do Senhor, para adorar a Deus de novo lá no tabernáculo, na construção que Davi fez em Jerusalém, onde a arca ficava. Davi não acha que a presença da arca lá em Jerusalém, ela vai abençoar Absalão, vai garantir sucesso a Absalão. Davi não é supersticioso aqui. Davi, ele se submete completamente a Deus. Ele sabe, o lugar que Deus escolheu para sua habitação é Jerusalém, então leve a arca de volta para lá. E se Deus quiser, o Deus soberano, Ele vai me permitir voltar lá e adorar lá de novo. Mas se Ele não quiser, eu me submeto. Deus sabe o que é melhor. Eu sou pecador. Davi talvez tenha lembrado. A misericórdia de Deus foi tão grande até aqui. Eu mereço que Deus, nesse momento, acabe comigo. Então eu me submeto. Seja qual for a vontade de Deus. Ele é bom. Eu sei que Ele sempre fará o melhor. Ao mesmo tempo, irmãos, Davi sabe que Deus, Ele usa meios para realizar a sua vontade. Então Davi, ele também vai aqui organizar algumas coisas. Olha os versos de 27 a 29. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Pronto. Davi coloca aqui Zadok e os outros sacerdotes como seus espiões. Primeira atitude que ele faz aqui, né? Eu vou ficar no deserto e vocês vão trazer informações para mim. Então, tem espiões agora de Davi lá em Jerusalém. Outra coisa, olha o verso 30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando. Não, só um detalhe. Eu estava lendo isso aqui e me lembrando, né? Como esse Monte das Oliveiras ele é importante, né? Aqui Davi passando por lá e um dia o nosso Salvador Jesus também foi para lá. Eu fiquei pensando, se um dia Deus me der a oportunidade de ir em Jerusalém, né, um lugar que eu não posso perder, é esse Monte das Oliveiras, que como deve ser interessante, né? Estar ali e pensar, um dia Davi passou chorando por aqui, um dia Davi passou fugindo aqui, e um dia o meu Salvador veio para cá, para fazer a sua obra de redenção, de resgate, de salvação. E ele continua, né? Então Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Esse é um retrato de profundo lamento de Davi. Aqui, irmãos, Davi eles colocam numa posição de humilhação. O rei está andando descalço. Davi cobre o rosto enquanto chora. E o povo se comove e chora junto com Davi. Por que ele cobriu o rosto? Eu acredito que há uma razão, porque esse era um momento de profunda dor, mas um momento de profunda vergonha de Davi também. Seu próprio filho perseguindo. Quais são as situações em que você cobre o rosto? São aquelas em que você não quer que o seu rosto seja visto. Onde você está com profunda vergonha, né? Davi está assim aqui. E as pessoas choram junto com ele. Davi tinha medo. A gente não vai ter tempo aqui, mas Salmo 55, por exemplo, versos de 4 a 8, mostram a condição emocional de Davi. E tem outros salmos que os estudiosos entendem que foram escritos durante esse período, Salmo 41, 61, 62 e 63, que nós lemos hoje aqui, né? Falam de Davi no deserto. Ele chora, meus irmãos, diante dessa situação, porque agora ele não sabe o que vai acontecer, não é? Ele está indo para um deserto. Ele está deixando tudo para trás. Casa, conforto, indo em direção ao desconhecido, indo em direção às emboscadas, à ameaça. Ele não sabe o que pode acontecer com a sua família, com seus filhos, suas mulheres, com seus amigos que o acompanham nesse momento.
Olha o verso 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Por que Davi faz essa oração? Por que ele fica preocupado com Aitofel? Porque ele sabe que com Aitofel, os conselhos de Aitofel do lado de Absalão, Absalão se tornaria uma ameaça ainda maior. Mas o que Davi faz? Ele descansa na soberania de Deus. Senhor, faz o que eu não posso. Transforma em loucura, em tolice os conselhos de Aitofel. Será que Deus vai responder à oração de Davi? Olha os versos de 32 a 34. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Olha que interessante. Exatamente no momento em que Davi ora, aparece aqui Uzai, a resposta de Deus. A resposta do Senhor chegou na mesma hora. O Senhor frustra os conselhos de Aitofel? Chegou agora quem pode frustrar os conselhos de Aitofel. Uzai demonstra o mesmo lamento profundo. Ele bota roupas de luto, ele vem em posição de humilhação ali, chorar com Davi, pronto para seguir Davi. Mas Davi entende. Com Uzai, eu posso ter um instrumento ainda mais útil. Né? Um novo, assim como ele já tinha os seus espiões entre os sacerdotes, agora ele teria um espião dentro da própria corte de Absalão. E ele envia Uzai nessa missão. Bom, versos de 35 a 36. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Plano completo. A rede de espionagens de Davi aqui articulada. E a gente chega no último versículo. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Olha como o texto termina. Ele termina deixando claro quem é Uzai. Uzai, acima de qualquer outra coisa, além de conselheiro, ele é amigo de Davi. E outra coisa, o texto mostra que a providência de Deus não está do lado de Absalão. Os planos de Absalão deram certo, mas Deus não está do lado dele. Porque Uzai chega quando? No exato momento, na hora certa. Esse é o autor dando um indício para nós. Deus está com Davi e Deus está pronto para frustrar os planos de Absalão. Irmãos, o que vai acontecer? Cenas para o próximo capítulo, né? Vamos ver depois. Mas o que a gente pode aprender aqui? Rapidamente. Primeiro, como é o Deus com quem você se relaciona? Que lugar Deus tem na sua vida? Deus é o Senhor da sua vida? Ele comprou você com sangue precioso do seu Filho e cada decisão da sua vida, cada momento da sua vida é para Ele? Ou você acha que Deus é um servo seu? Que existe para fazer a sua vontade? É aquele acessório que eu falei, que só aparece na sua vida naquelas horas de dificuldade. Ou quando você está precisando de alguma coisa. Quem é Deus na sua vida? Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem vivido a sua vida como os antigos usavam expressão em latim para falar, né? Eles diziam que nós devemos viver corandeu. Significa na presença de Deus. Cada momento seu, quando ninguém está te vendo, você está na presença de Deus. Os olhos do Senhor estão ali.
A presença dele está ali ao seu lado. Você tem vivido nessa perspectiva, se relacionando com ele. Você pode orar a qualquer hora e saber que é aquele que se assenta no trono do universo, onde milhões e milhões de anjos se prostram para adorar, ele se inclina do trono, ele ouve a sua oração. Ele está atento a você. Ou você tem vivido diante de um Deus falso, que só aparece quando é invocado, como Deus dos pagãos. Um Deus falso, que talvez está dormindo em algum lugar no céu. Mas então você vai lá e faz a sua mandinga gospel, né? Você vai lá e faz, sei lá, passa um óleo na sua cabeça, bota lá um sal grosso em algum lugar, e aí diz assim, pronto, agora é a hora de Deus se acordar para ouvir o que ele tem a dizer. Aí Deus do céu vai, né, como uma divindade pagã. Oh, por que você me acordou, né? Por que me perturbas? E aí você já está ali com a oferenda. Aqui, Senhor. É para o Senhor fazer a minha vontade. Estou precisando hoje. Hoje eu estou precisando, tá? Nos outros dias pode deixar que eu me viro. Como é o seu Deus? Que Deus é esse com quem você se relaciona? Eu quero dizer que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é aquele que entregou o Filho dele por nós. Nós celebramos hoje aqui na ceia. O Deus verdadeiro é o Todo-Poderoso que nos ama e que entregou o Filho dele e que nos chamou. Quando Jesus morreu naquela cruz, pagando o preço dos meus pecados, quando ele morreu por mim, um miserável pecador que não merecia nada senão a condenação. Naquele dia, quando eu entendi, quando eu vi esse amor, quando eu criei, quando eu entreguei minha vida a ele, naquele dia, ele me fez filho. Eu me tornei filho. E agora eu sou um servo de Deus. Eu vivo para servi-lo, mas não para servi-lo como um fardo, como um peso. Eu vivo para servi-lo porque ele é meu pai. Como um filho que ama o pai e que deseja servi-lo para agradá-lo porque o ama. É para esse relacionamento que ele nos chamou. Que lugar Deus tem tido na sua vida? Como você tem se relacionado com ele? Você está tentando barganhar, comprar a vontade dele? Ou você entendeu que você é filho e hoje você quer viver para ele? Que o seu coração, meus irmãos, sejam esse. Um coração de filho que ama ao Senhor, que quer andar com ele, viver para ele. Vamos orar?